Oi pessoal, tudo bom? Sou Estevão Cubas, médico da equipe 7 de saúde da família do Itapuã, região leste e Distrito Federal. Vamos falar um pouco sobre esse título longo demais, territorialização e monitoramento de condições crônicas de risco cardiovascular aumentado, hipertensão e diabetes na UBS2 Itapuã, unidade de laboratório da planificação SESDF. Ou, em resumo, territorialização e monitoramento na UBS2 Itapuã. A gente está na região leste de saúde, aqui no mapa Itapuã, sendo cidade maior do que o Paranoá, população crescente, com cobertura em expansão. Nesse mapa ainda assim as 3 equipes novas da UBS2, mas com a visão geral da cobertura pela saúde da família. Onde a gente está no Itapuã, tem alguns pontos que chamam a atenção especial, com quase metade da população com fundamental incompleto, e também metade dos responsáveis por domicílio com fundamental incompleto. Sendo que, no total, 10% são aposentados. Além das atividades gerais, a gente no Itapuã é laboratório da planificação, lançado em 2016 pelo Brasília Saudável, para estruturar a rede a partir da atenção primária para cuidado em doenças cardiovasculares, principalmente hipertensão e diabetes. Uma estratégia feita com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Na planificação tem um mundo de coisa para falar, mas para resumir o processo, foram 6 oficinas com seis servidores da região leste e tutores de outras regionais, além da direção regional, gerência do Itapuã, administração central e facilitadores. Para quê? Qual a ideia de dezenas de servidores reunidos tantas vezes? As oficinas deram as bases de conceitos e teorias para a planificação ocorrer na prática. E além do conhecimento, uma parte fundamental, a sensibilização das equipes. Estar em grupo, ler junto, discutir junto, expor pontos de vista, se emocionar para o bom e para o ruim e refletir sobre a prática de um jeito que, no conjunto, tem um resultado produtivo. É se sentir agente efetivo no processo, se enxergar no trabalho, fazer parte da construção. Além das oficinas, a Secretaria de Saúde do DF publicou nota técnica para o cuidado de hipertensão e diabetes, que orientou a linha guia do cuidado e foi a base do formulário de estratificação de risco. No meio do período de 2 a 3 meses que separava cada oficina, também teve atividade de tutoria com os facilitadores do CONAS e as equipes das unidades de laboratório, BS1 e BS2. A ideia foi identificar problemas do serviço em todos os níveis, montar plano de ação para resolver esses problemas e monitorar até que nível teve solução e os motivos dos avanços e das dificuldades. E, como uma das cerejas do bolo, os seminários entre atenção primária e atenção especializada, para manter proximidade e diálogo entre os serviços. Só as explicações de como a rede passou a ficar estruturada e do funcionamento excepcional do ambulatório da especializada já dava outro vídeo. Mas em resumo, um ambulatório 100% regulado a partir da atenção primária, recebendo usuários com critérios claramente definidos em ficha de estratificação, montado em conjunto especializado da atenção primária. O usuário permanecendo na best referência, intercalando com o ambulatório. Com isso, a gente desafoga o ambulatório de especialidade, amplia o acesso para quem mais precisa, aumenta a eficiência da rede. Então, bom funcionamento de atenção primária e ambulatório garante que quem precisa, no momento que precisa, vai ser visto no lugar certo. Com ganho em várias áreas de serviço. Então, lá para o Itapuã, a planificação mexeu em muita coisa, melhorou vários pontos de trabalho, pensando em proteger de vários problemas de saúde, impacto em custo, morbidade e mortalidade. Nesses processos, um dos esforços foi de registrar os trabalhos, sendo que a primeira dessas fases, antes mesmo do processo chegar no OBS, foi do preparo prévio, o primeiro vídeo de pré-planificação. A primeira foto que a gente escolheu foi dessa de vários prontuários na mesa, várias pastas, várias mãos trabalhando, para poder passar um pouco da ideia do que foram as semanas de pré-planificação. Muito trabalho e muita atividade para um número muito grande de dados. Bom, para qualquer trabalho, primeiro organização. Na atenção primária, organização de território, controle de comorbidade, grupo especial da área é fundamental. Um dos focos da pré-planificação foi chegar nessa tabela daqui. Nesse print, uma tabela de propósito com as letras bem pequenininhas para poder caber em uma tela só. São muitos parâmetros nas colunas, trabalhando naquela ideia de base, que é fundamental para as outras etapas de trabalho. Essa imagem que abala corações. Quem foi em qualquer das oficinas do CONAS na planificação, fecha os olhos e continua vendo a casinha. Modelo para atenção primária. E a base do processo de trabalho é o território. Sem território, a gente fica sem casa, sem chão e sem teto por consequência. De todo jeito, como era o funcionamento dessa lista de acompanhamento que a gente usou no começo da organização da planificação? Sempre uma aba duplicada de backup no próprio arquivo. E as colunas, primeiro com os nomes dos usuários que a gente já botou na tabela, endereço com quadrilote para poder ordenar por microárea, usando número de quadro ou cores, data de última consulta, data da receita mais recente, data de revisão de caso específico para tratamento e controle das comorbidades principais para risco cardiovascular, data de nascimento para cálculo da idade atual,
e os dados mais recentes para as comorbidades que pegam risco aumentado, especialmente hipertensão e diabetes, mas aproveitando para ter na tabela dislipidemia, tabagismo, saúde oral, e ainda espaço para anotar outros dados de interesse, como infarto e insuficiência cardíaca. Para hipertensão, diabetes e dislipidemia, também estavam na tabela os parâmetros de controle, por exemplo, última pressão sistólica e diastólica, raio-x, eletrohemoglobina glicada, rastreio de lesões microvasculares, lipidograma. Além desses, colocamos também o risco de evento cardiovascular em 10 anos pela American Heart Association, a AHA, e a pontuação pela escala de Coelho-Savassi para vulnerabilidade social. A ideia, então, era ter uma noção clara da situação desses usuários com risco aumentado. E não só a situação de base, mas também os alvos de tratamento e acompanhamento por cronograma de consulta desses usuários ao longo dos meses, planejamento para a fase posterior. Para finalizar, na mesma tabela, tem os dados de contato do usuário. Então, uma tabela com muita informação, para resumir os parâmetros que a gente acabou de ver. Inicialmente, esses dados foram preenchidos em esquema de mutirão por servidores da unidade e acadêmicos de medicina da Universidade de Brasília, com os dados de consulta nos prontuários. Na fase atual, os registros estão ficando no eSUS para servir de base para os relatórios. E essa fase de organização ela foi fundamental para a gente no BS2. E para os dados, a gente teve duas fontes principais: prontuários de usuários atendidos em consultório e listas atualizadas dos agentes comunitários de saúde sobre hipertensão e diabéticos em cada microárea. Para os atendimentos, cada consulta também é salva em modelo digital de texto para permitir revisão e busca por palavra-chave, inclusive caso não tenha internet ou tenha migração de sistema como TrackCare para eSUS. Uma vez identificado que o usuário tinha uma das comorbidades, o nome dele ia para a tabela, que era impressa para resgate do prontuário usando só a coluna do nome e endereço. Além dos atendidos em consultório, eu teve a lista dos agentes comunitários, usuários de cada microárea que já tinham registro de hipertensão e diabetes, independente de já terem passado no consultório ou não. Essa foto mostra o trabalho de resgate nos prontuários, seguindo as listas de usuários já identificados, trabalho com muita gente envolvida, muito prontuário em cima de mesa, bancada, pilha de prontuário pré-organizando. E uma vez o prontuário na mão, o próximo passo era fazer o pente fino para completar o máximo possível cada área da tabela, uma parte cada vez. As comorbidades, exames pendentes, telefone, última medida de pressão, alvo de tratamento, os campos da tabela. Antes de voltar para o mar de prontuários no arquivo, a gente fazia a identificação visual com as abas coloridas. Então, essas abas merecem um destaque. Como é que foi o passo a passo disso? Um pouco do histórico do trabalho de equipe. Então, por exemplo, nessa foto, uma das servidoras da unidade segurando as pastas dos usuários hipertensos da equipe 8 separadas por microárea. Um número grande de pastas tinha mais de onde essas vieram. Na equipe 7, a gente tinha um modelo de identificação para comorbidade de interesse que era colocando essas etiquetas. Então, na capa do prontuário ficava o marcador, por exemplo, hipertensão, diabetes, CID, acompanhamento especial, pré-natal. A gente até pensou em usar esses marcadores do começo para facilitar a preparação e o processo de separação dos prontuários. Cada cor significaria uma comorbidade. Mas com adesivo na capa, a gente tinha que folhear um por um no arquivo para pegar os prontuários de interesse. É um pouco prático quando o número de pacientes é grande. Minha tentativa foi deixar os adesivos na lateral do prontuário, mas tinha chance de soltar, ficava fino demais, difícil de ver. Outra ideia foi fazer abas coloridas com papel grampeado, que melhorou, mas não ficou tão prático quanto a gente queria, e para muitos prontuários grampeados o volume ficava difícil de manejar, embora já estivesse perto do objetivo. Ficou definido que hipertensão é rosa, diabetes é amarelo, azul é dislipidemia e o roxo é tabagismo. E aí fica fácil, que a gente consegue ver pelas cores das abas coloridas, ficando mais altos que os prontuários dentro do arquivo. Além da cor, cada comorbidade também tem uma posição própria na lateral. No final das contas, a melhor solução para os prontuários físicos tinha sido ficar com as abas de fita adesiva colorida, mais ou menos o tamanho da tampa de uma caneta Bic por prontuário para poder chegar naquele formato de prontuário físico. Contando a história e deixando organizado para apresentar, parece que foi mais fácil do que foi na vida real. Todo esse trabalho era feito ao mesmo tempo que continuavam as consultas agendadas e os encaixes para todos os grupos etários e todos os tipos de consulta. As triagens, curativo, grupo, visita, orientação em saúde, preenchimento de dados estatísticos e produtividade, enfim. Mexer no motor com o motor funcionando, trocar a roda do carro com o carro andando. Tentar sistematizar e melhorar o processo de trabalho, preservando ao máximo o funcionamento normal da unidade. Essas foram as fases que a gente planejou na época. Algumas já tinham começado, outras continuaram, outras não vingaram, algumas estão em implementação. Com todas as etapas sendo como base processos tão fundamentais quanto desafiadores, como a territorialização bem feita. Comparar o esperado do início do processo com alguns dos avanços é especialmente gratificante para a gente, foi muita coisa. E são avanços importantes para o território em relação à planificação. A gente enxergar esse avanço é fundamental. Um dos monitoramentos é pelo painel de bordo para cadastro, estratificação de risco, atualizado nas reuniões de equipe, reuniões do colegiado gestor do OBS, mas tem próximos passos. Um deles é ter o máximo de controle do território possível. Essa ideia a gente chama de planilha mapas, matriz de atenção primária à saúde, para enxergar por quadrilote onde que as pessoas de grupo prioritário, de hipertensão, diabetes, também pré-natal, criança pequena, estão em cada ponto do território, além de
pontos de cuidado comunitário, área de risco aumentado, como creche informal e boca de fumo. A ideia da planificação é dar continuidade nas melhorias. É fundamental trabalhar com equipe motivada, mesmo com déficit, com as carências eventuais, trabalhando naquele sentido de primeiro fazer o que é necessário, depois o que é possível, para quem sabe conseguir fazer o impossível. O que foi feito? Foi possível pela integração, motivação, boa vontade da equipe, acreditando que é possível melhorar a realidade de atendimento e condição de vida para uma população que precisa tanto. Aproveitar que a gente tem um processo com todo mundo envolvido, tem uma ajuda externa para a gente conseguir manter um ritmo, vários colaboradores, tutores, servidores envolvidos, a parte acadêmica que é fundamental, para a gente conseguir encontrando um meio para melhorar. E até poder compartilhar a solução para problema parecido de outros serviços. A gente tem muito espaço para crescer pela frente e expandir o modelo. Os colaboradores que a gente teve até o momento, servidores da unidade, autores dessa apresentação. A apresentação está online também, no YouTube, o BS Itapuã DF, o Estevão Cubas. E é isso. Muito obrigado.